E se eu dissesse que um simples copo de água pode ser a chave para controlar o açúcar no sangue e evitar que o diabetes avance silenciosamente com os anos? Sim, você ouviu direito. Não estou falando de remédios milagrosos, nem de dietas restritivas impossíveis de seguir. Estou falando de algo tão simples, tão do dia a dia, que muitas vezes a gente nem dá importância. A água. Sou a doutora Karen Hiller. Quero contar para você algo que surpreendeu até meus próprios colegas de profissão. Descobrimos que não importa só a quantidade de água que você bebe, mas também o momento e a forma como você faz isso. Parece um detalhe pequeno, mas pode fazer uma diferença enorme. Segundo pesquisas realizadas em uma das universidades médicas mais reconhecidas do mundo, beber água nos momentos certos pode aumentar em até 40% a sensibilidade à insulina, aquela substância que o corpo produz naturalmente e que é essencial para controlar o açúcar no sangue e evitar picos perigosos. E sabe o melhor? Você pode conseguir isso sem gastar dinheiro com remédios caros, sem forçar o corpo com jejuns extremos e sem mudar drasticamente a sua rotina, só ajustando um hábito tão simples como quando e como você bebe água. Parece incrível, não é? Pois nos próximos minutos vou explicar exatamente como fazer isso. Convido você a ficar comigo, porque vou revelar passo a passo um segredo que pode mudar a maneira como você vê algo tão simples quanto um copo de água. Prometo que quando terminarmos você nunca mais vai ver a água da mesma forma. Existe uma condição silenciosa que afeta milhões de pessoas mais velhas, sem que elas percebam no começo. Chama-se diabetes tipo 2 e é muito mais comum do que você imagina. É o acúmulo progressivo de açúcar no sangue que vai danificando os órgãos e os vasos. No início, quase não se nota. Você sente um pouco mais de sede, cansa mais rápido. Os ferimentos demoram para cicatrizar, mas aos poucos essa desregulação pode levar a neuropatias, problemas de visão, infartos e o que mais dói perder qualidade de vida. Os dados são realmente preocupantes. Segundo estudos recentes de institutos de endocrinologia de referência, mais de 30% das pessoas acima de 60 anos já mostram sinais de pré-diabetes ou diabetes. E a partir dos 80 anos, a cifra sobe para uma em cada duas pessoas. E aqui vem o mais frustrante: muita gente faz tudo o que deveria fazer, come menos carboidrato, toma remédios, caminha todos os dias até controla as porções, mas mesmo assim percebe que o açúcar sobe, que sente cansaço, que os níveis não respondem igual. Eu mesma, como médica especializada em controle glicêmico e envelhecimento ativo, via isso constantemente num consultório. Pacientes disciplinados que seguiam suas dietas à risca e monitoravam a glicose com constância, mas que continuavam descontrolados sem entender o porquê. Até que descobri algo que mudou completamente minha maneira de ver esse problema e que tem muito a ver com e quando você bebe água. Então, se você quer controlar o açúcar, evitar complicações e manter sua vitalidade por muitos anos mais, convido você a se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho. Assim, você não vai perder nenhum dos próximos vídeos onde vou ensinar passo a passo como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu controle glicêmico e no seu bem-estar. Durante anos, eu sentia que tinha algo que não se encaixava direito. Pacientes que comiam bem, que faziam exercício, que dormiam suas horas e ainda assim continuavam com picos de açúcar, cansaço e complicações. Era como se faltasse uma peça pequena, mas essencial, dentro de toda essa engrenagem que mantém o corpo em equilíbrio glicêmico. E finalmente essa peça apareceu. Era algo tão simples, tão do cotidiano, que quase ninguém presta atenção. Forma como o corpo se hidrata. Sim, estamos falando da água, mas não de beber 8 copos por dia como uma regra sem sentido, nem de fazer isso por costume, sem pensar. A diferença está em quando, como e com o que você acompanha essa água, porque quando se faz corretamente, o corpo não só absorve, ele aproveita. E aqui vem o mais interessante: essa forma adequada de se hidratar envia um sinal direto ao organismo, uma espécie de mensagem interna que diz: é hora de regular, não de acumular. É momento de sensibilizar, não de existir a insulina. Beber água no momento correto pode ativar processos naturais que favorecem a sensibilidade à insulina, a encarregada de baixar o açúcar,
transportar glicose às células e manter o corpo cheio de energia estável. E não precisa de remédios caros, nem de aparelhos de monitoramento constantes para melhorar isso. Basta entender como ajudar o corpo a fazer de maneira natural todos os dias. Então, se você já se perguntou por, apesar de se cuidar, continua sentindo picos de açúcar com o passar dos anos, garanto que essa informação vai abrir seus olhos. Hoje quero compartilhar com você algo muito especial, um método simples, mas profundamente eficaz, que já ajudou mais de 10.000 pessoas a regular o açúcar, recuperar a energia e evitar a progressão do diabetes. Pessoas que, igual a você, pensavam que o descontrole glicêmico era algo inevitável com a idade, até descobrirem que não precisava ser assim. Esse protocolo, que combina uma forma específica de hidratação com pequenos ajustes na rotina diária, demonstrou resultados surpreendentes. Em apenas 8 semanas, 70% de quem aplicou experimentou uma melhora visível nos níveis de hemoglobina agregada e na capacidade de manter o açúcar estável com maior segurança e sem picos. Imagine voltar a levantar da cama com energia constante, caminhar sem fadiga repentina, aproveitar as refeições sem medo de subidas ou voltar ao seu cheque UPS com números que fazem você sorrir. Isso é o que esse método pode conseguir: devolver pouco a pouco o controle glicêmico e a vitalidade que o seu corpo ainda conserva, mesmo que tenha estado adormecida. E o melhor de tudo é que não requer remédios extras, nem rotinas de jejum desgastantes, só constância, algumas mudanças muito simples e a orientação adequada. Então, se você está preparado para dar esse passo para voltar a se sentir mais estável, mais ativo e mais seguro, acompanhe-me, porque o que vem a seguir pode marcar um antes e um depois na sua saúde. Vamos começar por algo que quase ninguém explica, mas que marca a diferença entre ter um açúcar estável ou um que se descontrola pouco a pouco. E é que a maioria das pessoas bebe água de forma incorreta, mesmo fazendo com a melhor intenção. Hoje quero esclarecer os 3 erros mais comuns que vejo toda semana no consultório. Primeiro erro: esperar para sentir sede. Se você espera sentir sede para beber água, já chegou atrasado. A sede não é um sinal preventivo. É um aviso do corpo que diz: já estou desidratado. Quando você nota a boca seca ou a garganta pastosa, o organismo já perdeu cerca de 2% da água que necessita. E mesmo que esse número pareça pequeno, pode elevar o açúcar no sangue em até 15%. Isso significa que tarefas tão simples como se concentrar ou manter a energia se tornam mais difíceis. Além disso, essa falta de água freia um dos processos mais importantes do corpo, a ação da insulina e o transporte de glicose. Pense no seu sangue como se fosse um rio. Quando o rio tem água suficiente, a glicose flui sem obstáculos para as células. Mas quando seca, nada funciona bem. O açúcar se acumula, a insulina resiste e o corpo entra em caos glicêmico. Isso mesmo ocorre dentro do organismo quando você se desidrata, mesmo sem perceber. Segundo erro, beber grandes quantidades de uma vez. Muita gente acredita que beber 1 ml de água de uma sentada regula melhor o açúcar. E não é assim. O corpo só consegue absorver uns 200 a 250 ml a cada 15 minutos, mais ou menos o que cabe em um copo pequeno. O resto simplesmente é eliminado. Por isso, se você bebe de mais de uma vez, o único que consegue é ir ao banheiro sem que o corpo tenha aproveitado esse líquido para diluir a glicose ou melhorar a sensibilidade à insulina. A hidratação eficaz não depende da quantidade total que você bebe, mas de como distribui ao longo do dia. Pense nisso. Como regar um jardim? Se você joga toda a água de uma vez, encharcar e desperdiça, mas se faz pouco a pouco, as raízes absorvem justo o que precisam para se nutrir sem picos. Terceiro erro: beber água muito gelada. Essa sensação de frescor pode parecer agradável, principalmente no verão, mas nas pessoas mais velhas pode ter o efeito contrário ao que se busca. A água muito gelada provoca uma contração dos vasos sanguíneos, o que na medicina chamamos de vasoconstrição, e isso reduz o fluxo de sangue para os tecidos. Em outras palavras, corta o suprimento de oxigênio e nutrientes,
justo quando o corpo precisa deles para processar a glicose eficientemente. Por isso, o ideal é beber água em temperatura ambiente ou levemente morna, entre 22 e 24. Dessa maneira, o corpo absorve melhor e a insulina recebe tudo o que precisa sem esforço. Então, se você costuma beber só quando tem sede, toma grandes golhas de vez em quando ou prefere a água gelada, não se preocupe, não é culpa sua. Ninguém nos ensinou a nos hidratar bem, mas agora que você sabe, pode começar a fazer de uma maneira mais inteligente, mais gentil com seu metabolismo glicêmico. E acredite, ajustar esse hábito, simples, pode mudar como você se esfente cada dia. Açúcar mais estável, mais energia e mais clareza mental. E agora que já sabe como não beber água, na próxima parte vou mostrar como fazer bem passo a passo para que cada gole trabalhe a seu favor e não contra você. Agora que já sabe como não se hidratar, vamos ao importante: como fazer bem. Vou ensinar o método simples que criei depois de anos, observando centenas de pacientes e analisando os efeitos da hidratação no controle glicêmico e na sensibilidade à insulina. Chamo de método HA3-MUS1. São 4 pequenos passos, 4 microbitos que não requerem esforço, mas que podem transformar sua estabilidade metabólica em poucas semanas. H3 base 1 significa hidratação, hormônio insulínico, ora em um passo adicional, o mais que você vai descobrir no final e que marca toda a diferença. Não se preocupe, não tem nada complicado. Só pequenos ajustes diários que qualquer pessoa pode aplicar desde hoje mesmo. Passo 1: o copo da manhã, ativar o metabolismo ou acordar. Imagine, você acorda, o corpo passou a noite toda sem água, e nesse momento o organismo está no que eu chamo de janela dourada. Durante as primeiras horas do dia, a sensibilidade à insulina alcança seu nível mais alto. É o hormônio que protege as células e ajuda a captar glicose. E como aproveitamos esse momento? Muito simples. Beba um copo de uns 350 ml de água morna logo ao acordar, antes de tomar café. E adicione uma pitada de sal marinho sem nefinar, o que cabe na ponta de uma faca. Esclarecimento importante sobre o sal marinho. Existe um mito muito difundido de que o sal marinho contém microplásticos e resíduos químicos dos contaminantes do mar. Embora seja verdade que os oceanos têm contaminação, o sal marinho de qualidade passa por processos de purificação, e os níveis de microplásticos, se existem, são mínimos e não representam um risco significativo para a saúde. Segundo estudos atuais, o importante é escolher salmarinhos sem ensinar de boa qualidade, que conserva seus minerais naturais, como magnésio, potássio e sódio em equilíbrio. Os 3 pilares para que sua sensibilidade à insulina funcione bem desde o primeiro momento do dia. Por quê? Porque essa pequena quantidade de minerais ativa o sistema hormonal e metabólico de forma natural, ajudando o corpo a ligar e começar a regular o açúcar corretamente, evitando o pico matutino de cortisol. Se quiser fazer ainda melhor, adicione umas gotas de limão natural. Isso equilibra o pH, melhora a digestão e dá um pequeno impulso para estabilizar a glicose sem precisar de café. Lembre-se, nada de sal refinado. Esse não aporta os minerais que o corpo necessita. O sal marinho seminar, em compensação, contém esses minerais essenciais que o metabolismo precisa. Passo 2: o copo antes de comer. Preparar o corpo para absorver melhor. Esse passo é chave e quase ninguém conhece. Uns 15 minutos antes de cada refeição, beba um copo pequeno de água, uns 150 ml. Só isso. Essa pequena quantidade prepara o estômago para receber os alimentos, favorece a produção de enzimas e retarda a absorção de carboidratos, evitando picos de glicose pós-refeição. Pense assim: é como diluir um xarope antes que engrosse. Desse modo, a glicose entra gradualmente e a insulina trabalha com eficiência. Estudos clínicos recentes mostraram que pessoas mais velhas que incorporam esse hábito reduzem seus picos de açúcar em até 20% mais do que quem não faz. E não precisa mudar a dieta nem adicionar remédios, só um gole no momento certo. Passo 3:
A água durante o exercício. Manter a estabilidade e proteger as células. Se você faz algum tipo de exercício, mesmo que seja caminhar ou atividade leve, esse passo é fundamental. Muita gente bebe água só no final do treino. Erro: o corpo precisa de água enquanto trabalha, não depois. O ideal é beber uns 100 a 120 ml a cada 15 minutos de atividade. Parece pouco, mas esse ritmo mantém constante o volume de líquido no sangue, o que evita flutuações glicêmicas e protege as células. E aqui vem um truque que recomendo especialmente aos meus pacientes acima de 55 anos. Adicione uma pitada de canela 5 gramas para cada 250 ml de água que bebe durante o exercício. Não se assuste. A canela não é um produto químico perigoso. É uma especiaria natural que ajuda as células a responder melhor à insulina. Em combinação com uma boa hidratação, demonstrou-se que pode baixar o açúcar até 10% em apenas 6 semanas. É uma estratégia segura, natural e muito eficaz para melhorar o controle e evitar a resistência à insulina. Passo 4. O mais um, o copo da noite, o sanglico estabilizador. E chegamos ao último passo, o que fecha o ciclo, o copo antes de dormir. Tome uns 250 ml de água morna, uns minutos antes de se deitar. Mas aqui adicionamos um ingrediente especial: magnésio, 200 mg de citrato ou bisglicinato, onde conseguir suplementos de qualidade. O magnésio, nestas formas citrata ou bisglicinato, pode ser encontrado em farmácias, lojas de suplementos naturais como Groff, Probiótica, Vitamil Online, através de sites como o Mercado Livre, Natui ou lojas especializadas em suplementação. Procure marcas reconhecidas que indiquem claramente a forma de magnésio e sua dosagem. O magnésio é um dos minerais mais importantes para melhorar a sensibilidade à insulina, evitar picos noturnos e potencializar o sono profundo. Enquanto você dorme, o corpo regula a glicose, repara as células e repõe reservas. Mas para fazer isso, bem precisa de água e minerais. Se não os tem, o corpo prioriza os órgãos vitais, libera hormônios de estresse e eleva o açúcar basal. E esse descontrole se converte em semanas de fadiga e níveis altos acumulados. Por isso, esse copo de água com magnésio é o que chamo de copo da regulação. Ajuda você a dormir melhor, melhora a sensibilidade à insulina e dá ao corpo os recursos que precisa para se estabilizar enquanto descansa. Como saber se a hidratação H3 Plus 1 está funcionando sem glicosímetro? Propõe um pequeno desafio. Se der esse protocolo H3 Plus 1 durante 7 dias, só 7. Mas antes de começar, quero que saiba exatamente quais sinais buscar para confirmar que o corpo está respondendo, mesmo sem medir a glicose constantemente. Esses são os sinais claros de que o método está funcionando, mesmo cedo ao acordar. Se antes você acordava com a boca seca e precisava de água, imediatamente vai notar que essa sensação diminui ou desaparece. Mais energia 60 a 90 minutos depois do café da manhã. Em vez de sentir aquela queda no meio da manhã, vai experimentar uma energia mais constante e sustentada, menos inchaço nos tornozelos. A retenção de líquidos diminui quando o corpo está bem hidratado e o açúcar está mais estável. Urina amarelo claro. Esse é o indicador visual mais confiável de uma hidratação adequada. Menos sonolência depois de comer. Aquele cansaço pesado depois do almoço que faz você querer dormir uma soneca longa vai desaparecendo. Vai notar pequenas mudanças, menos sede matutina, energia mais estável pela manhã, melhor controle pós-refeição. E se mantém durante 4 semanas, vai ver como melhora sua hemoglobina glicada, sua estabilidade diária e até seu estado de ânimo. Isso não é mágica, é fisiologia, é o próprio corpo funcionando como deve. E tudo começa com algo tão simples quanto beber água no momento justo e da forma adequada. E agora chegamos a uma das perguntas que mais me fazem os pacientes. Doutora, quanta água tenho que beber por dia exatamente? Durante anos se repetiu aquela velha regra de 8 copos de água por dia. Mas vou ser sincera, essa regra não serve para todos. Seu corpo não precisa do mesmo que o da sua vizinha, nem que o do seu neto, nem sequer que o de uma pessoa da sua mesma idade. Depende do seu peso,
seu nível de atividade e sua saúde glicêmica. Por isso, prefiro uma fórmula muito mais personalizada, simples e eficaz, a que utilizamos no consultório com meus pacientes. Seu peso em quilogramas multiplicado por 30 ml ou assim de simples. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, multiplique 70 raz 30. O resultado é 2.100 ml, ou que é o mesmo 2L1 ml de água por dia. Essa é a sua quantidade de base, seu ponto de partida, o que o corpo precisa para diluir a glicose e manter o controle insulínico ativo. E se faz exercício ou se move mais do que o normal, então o corpo vai precisar um pouco mais. Para cada hora de atividade física moderada ou intensa, seja caminhar rápido, ciclismo ou até tarefas domésticas intensas, adicione meio L de água extra. 500 ml é o consumo diário. Pense nisso como uma recarga. Quando você sua, não perde só água, também eletrólitos, e repor isso a tempo é fundamental para evitar desbalanços que elevem o açúcar ou provoquem hipoglicemias. Como saber se está bebendo o suficiente? Não precisa de nenhum aparelho nem análise para saber. O próprio corpo dá uma pista muito clara: a cor da urina. Se a cor é amarelo, muito claro como papel manteiga, perfeito, está bem hidratado. Se é transparente como água, cuidado. Significa que está bebendo mais da conta e rápido demais. Isso pode diluir o sódio no sangue, algo que se chama hiponatremia, e pode provocar tonturas, fraqueza ou até confusão, agravando o controle glicêmico. Se em compensação a urina tem um amarelo forte, quase dourado ou alaranjado, então o corpo está desidratado. Nesse caso, precisa beber água imediatamente, mas pouco a pouco, sem exageros. Um truque simples para não falhar. A maioria das pessoas não se hidrata bem simplesmente porque esquece. Por isso, recomendo um truque muito fácil.